Olá, estamos aqui de volta para o nosso segundo encontro, nossa segunda aula, que vai ter como tema as acepções metodológicas do ensino de filosofia. Tá? Esse tema, acepções metodológicas do ensino de filosofia, no nosso estudo, ele será contextualizado e justificado a partir do diálogo entre as visões de alguns pensadores como Sócrates, Hegel, Nietzsche e Deleuze. A visão desses pensadores acerca da filosofia e do ensino da filosofia. A dinâmica do estudo se dará na articulação das ideias desses filósofos com as diversas abordagens curriculares apresentadas como possibilidades para o ensino da filosofia. O objetivo dessa aula ou dessa unidade seria, então, conhecer as possibilidades de inserção da filosofia no ensino médio através das propostas curriculares expressas no processo histórico, no enfoque temático e no ensino por problemas. Iniciamos, então, com o ensino da filosofia e a abordagem histórica. Nessa abordagem, os conteúdos de filosofia são organizados segundo uma cronologia histórica. O problema visto nesse modelo é a grande chance que se tem de cair no ensino, digamos que enciclopédico, com um desfile de nomes, de filósofos, pensamentos, datas. E no contexto de um currículo já muito conteudista, existe o perigo, claro, da filosofia ser vista apenas como um conteúdo a mais. Agora, a gente pensar essa abordagem, para pensar essa abordagem, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o fato da filosofia antes da escola, da filosofia existir antes da escola. E dizer, né, que o ensino de filosofia é anterior à sua escolarização, significa o quê? Significa dizer que a filosofia existiu e existe, mesmo que ela não esteja inserida na grade curricular do sistema escolar. Então, nós estamos tratando aqui da filosofia na escola secundária. E um marco da filosofia na escola secundária está numa data, que é 2 de junho de 2008. Nessa data foi sancionada a Lei 11.684, que inseriu a filosofia e a sociologia na grade curricular do ensino médio. Segundo essa lei, o ensino de filosofia deveria permitir a ampliação do horizonte escolar, evitando que esses anos de escolarização fossem consumidos pelo dito cientificismo. Então, essa concepção histórica do ensino de filosofia traz como um dos apostos teóricos aqui no nosso estudo o filósofo Hegel, que nasceu em 1770 e morreu em 1831. Hegel, ele concebeu a história da filosofia como uma disciplina que proporciona o contato com os mais variados usos do pensamento. E esse contato, ele vai servir para solucionar os mais diversos problemas existenciais e históricos. Para vocês aprofundarem um pouco mais na teoria do Hegel, sugiro que vocês leiam sobre o método dialético. Depois de Hegel, né, e durante a implantação da filosofia universitária no Brasil, a partir de 1934, essa nomenclatura História da Filosofia passou a designar uma modalidade de leitura dos textos clássicos. Ela se constituiu um método para o estudo filosófico. Nesse ponto, e em contraponto a Hegel, teremos o entendimento do professor francês Victor Goldschmidt, que defende que a filosofia é explicitação e discurso. Esse pensador, ele é responsável pela fundamentação do método para o qual o estudo e a pesquisa filosóficos restringiam a prática do pensamento ao texto, mais especificamente a estrutura da obra. Quanto a esse teórico e a essa teoria, eu sugiro que vocês leiam sobre o método estruturalista. Entre esses dois teóricos, ou seja, entre Hegel e Goldschmidt,
situa-se a crítica de Nietzsche, outro pensador. Nietzsche, ele reprovava a substituição do pensar pelo ensino de boca e ouvido. Por fim, nós vamos questionar no nosso estudo, fazer o seguinte questionamento. Afinal, para que serve a história da filosofia? A história da filosofia, limitada à leitura estruturalista do texto clássico, ela mostra-se mais restritiva do que a modalidade hegeliana, pois ela prioriza a formação do historiador de filosofia. E esse historiador, ele é um profissional qualificado para a leitura rigorosa dos clássicos, detendo-se no valor histórico da produção filosófica. Em conclusão desse ponto, observamos que a principal crítica endereçada à organização histórica do currículo de filosofia é a ênfase que essa abordagem dá ao conteúdo filosófico em detrimento do exercício mesmo do pensar filosófico como atividade. Iremos agora para a segunda proposta, que seria a abordagem temática. O que é essa abordagem temática? O enfoque temático é o que se apresenta, ele apresenta a organização do currículo de filosofia em torno de temas filosóficos, e é a principal tentativa de se superar a perspectiva de natureza mais conteudista da abordagem histórica. Para esclarecer os princípios de uma abordagem temática, a gente toma como exemplo os PCNs+, que propõem 3 grandes eixos temáticos que se subdividem em temas e estes, por sua vez, em subtemas. Nós temos esse exemplo no nosso livro base e vocês vão estar vendo isso, já dando uma leitura nisso. Primeiro, vemos na proposta dos PCNs+, o recorte de um conjunto de temas procurando atender ao disposto na LDB, que a LDB determina que os estudantes do ensino médio eles devam ter o domínio dos conhecimentos de filosofia que lhes permitam exercitar a cidadania. Do mesmo modo, também foram recortados aspectos da filosofia moral. Esses aspectos evidenciam o princípio da autonomia, fundamental em um regime democrático. Não é? Também aponta as ciladas do individualismo, as relações entre ética e cidadania, bem como as relações entre o público e o privado. Por fim, o último conjunto de temas está relacionado à definição mesmo do campo filosófico, sua relação com outras formas de conhecimento, dando ênfase aí no debate sobre ciência e arte. Diante desse conjunto de temas, vale ressaltar que o professor pode organizar suas aulas utilizando textos próprios dos filósofos, que a gente chama fontes primárias, e ou de comentadores, que seriam as fontes secundárias, bem como uma série de materiais de apoio, como vídeos, músicas, textos literários, histórias em quadrinhos, imagens, enfim. A ideia principal na proposta temática é que os conhecimentos de filosofia não sejam apresentados historicamente como se eles se justificassem por si só, mas que sejam definidos objetivos claros que deem sentido aos temas recortados. O interessante é que os temas permitem o trabalho com a história da filosofia, que é tomada como referencial ao trabalho desenvolvido para tratar de um determinado tema. A principal justificativa de uma perspectiva temática é que ela permite uma abordagem mais bem contextualizada dos conteúdos filosóficos. No nosso estudo, veremos que a mesma crítica dirigida à abordagem histórica pode ser endereçada também à abordagem temática, na medida em que ela pode dar a mesma forma, reduzir-se a uma transmissão de conteúdos. Ou seja, dividir o estudo em temas não garante, não é, que não vai haver esse problema. Teremos então agora de mostrar para vocês a terceira abordagem, que é a abordagem problemática, ou ensino por problemas. O que é essa abordagem? Para que serve isso? A abordagem problemática, ela é a menos conhecida entre nós.
ela tem sido utilizada desde meados dos anos 90 na organização curricular da disciplina Filosofia, que lá, no caso, é oferecida nos 3 últimos anos da educação secundária, lá no Uruguai. A fundamentação dessa abordagem problemática, ela se baseia no princípio de que o pensamento filosófico é produzido sempre a partir de problemas. Segundo essa abordagem, são os problemas que mobilizam o pensamento e levam cada filósofo a criar seus conceitos. Uma abordagem problemática do ensino de filosofia, então, procura organizar os conteúdos a serem trabalhados de modo a explicitar problemas que fizeram esses filósofos pensar e produzir seus conceitos. Qual era seu movimento de criação? É importante que, ao trabalhar esse tema, a gente vai mostrar para vocês vão estar vendo no material, a noção de problema em Deleuze. Gilles Deleuze, esse pensador francês, ele nos diz que, para compreender melhor as bases dessa abordagem do ensino, nosso estudo, né, a gente tem que ver, então, segundo Deleuze, essa noção de problema na obra dele. A noção de problema na filosofia de 2 obras dele, que é o quê? A Lógica do Sentido e a outra obra que é Diferença e Repetição. São 2 obras referenciadas para se ver esse conceito de problema na obra de Deleuze. Deleuze tematizou a linguagem como produção de sentido. Ele visou com isso constituir uma filosofia da diferença, para além da filosofia da representação, ou seja, do dogmático, do já estabelecido. Para Deleuze, o pensamento não é natural, ele é forçado. Só pensamos porque somos forçados a pensar. E o que nos força a pensar é o problema. O problema para esse autor não é assim uma operação puramente racional, mas o problema parte do sensível. A experiência problemática, ela é sentida, ela é vivenciada. O problema, então, para Deleuze, é sempre fruto de um encontro. Há um encontro, há uma experiência que coloca elementos distintos em relação e gera, então, o problemático. Pensar para Deleuze é experimentar esse incômodo do desconhecido, do ainda não pensado, e construir algo que nos possibilite enfrentar o problema que nos fez pensar. O problema nos move a pensar, justamente porque não somos capazes de compreendê-lo de antemão. Ele não nos oferece uma resposta pronta. O problema apresenta-se para nós como um desafio a ser enfrentado por nós, para o qual uma resposta precisa ser construída. Também gostaria de trazer para cá, colocar para vocês, a relação entre Deleuze e Rancière. O Rancière é o autor de uma obra chamada O Mestre Ignorante. Inicio colocando uma proposição de Deleuze, um pensamento de Deleuze, onde ele diz que é importante que cada um viva o problema como seu, faça a sua própria experimentação e não assuma de forma falsa o problema imposto por outro. Essa afirmação de Deleuze, ela pode ser articulada com a tese que Rancière desenvolve na obra O Mestre Ignorante, onde Rancière diz que em uma sociedade pedagogizada, o papel do mestre é central. É ele que coloca os problemas, é ele que nos desafia a resolvê-los. É ele quem julga, falso ou verdadeiro, o resultado que chegamos. Nessa sociedade, então, nós somos tratados como escravos, como aqueles que não têm direito ao pensamento próprio, ao próprio juízo. Essa relação pedagógica concebida dessa forma, ela é considerada embrutecedora, pois ela mantém um grupo social em dependência permanente de outro grupo, que seriam os mestres explicadores, aqueles que sabem e dominam os que não sabem. Na sua obra, numa outra obra, já Deleuze, que é a obra de O que é Filosofia, que ele escreveu junto com o Guattari, foi publicado em 91, ele afirma que o pensamento, ele cria várias coisas. E especificamente no âmbito da filosofia, o pensamento cria conceitos. Para esses autores, experimentar problemas
Em filosofia, significa, portanto, mobilizar o pensamento para criar conceitos como enfrentamento a tais problemas. Para o ensino de filosofia centrado no problemático, Deleuze e Guattari apresentam o quê? Eles apresentam como caminho viável o que eles chamam de uma pedagogia do conceito. Para Deleuze, então, o aprendiz de filosofia é aquele que enfrenta o problema do conceito, ele enfrenta o problema do conceito pensando conceitualmente. Ele coloca um outro ponto, uma outra questão também, que seria o pensar sem imagens. É a proposta de Deleuze. O ato de pensar sem imagens é o ato de pensar engendrado no próprio pensamento, na vivência do problemático. Então, aí o conceito não redunda numa repetição, uma vez que não se trata de uma imagem dogmática do pensamento, mas de um pensamento, assim diz ele, sem imagem. Concluindo, nós temos o aprendizado a partir de conceitos como a essência da proposta deleuziana. O aprendizado da filosofia, ele tem que partir regressivamente dos conceitos, para podermos compreender os problemas que suscitaram esses conceitos. Então, isso vai mobilizar o aprendiz de filosofia a experimentação dos problemas como uma experiência sensível. E quando isso efetivamente se passa, está aberto o caminho para o pensamento próprio, instigado pela experiência do problema. Princípios e possibilidades para uma metodologia filosófica problemática. É isso que defende, é isso que entendemos como uma proposta viável para o ensino de filosofia. Obrigada pela atenção.